ela auxilia justamente nessa intimidade, nesse fortalecimento, nesse aprofundamento da relação. Uma relação que não tem comunicação, ela não se aprofunda, ela fica ali, né, na superficialidade. E a comunicação, ela produz isso, né? Você se aprofundar mais, é você conhecer o outro como ele realmente é, você ter Uhum. mais intimidade, que é através dessa comunicação. Seja ela muitas vezes verbal e não verbal também, como a Michelle. O medo de aprofundar nas relações. As pessoas têm medo de aprofundar. Como é que você vai se aprofundar numa relação se você não tem comunicação? Uhum. Mas a gente evita a comunicação para evitar, às vezes, ser rejeitado, ser abandonado, né? Ou desagradar o Uhum. outro. A gente está se desagradando e a gente está deixando de se aprofundar na relação por conta desses medos também. Uhum. E aí acaba com um paradoxo gigante, porque se eu não me comunico, eu não consigo me aprofundar na relação. E ali ajudar a pessoa a entender e a se perceber emocionalmente. Como mesmo você falou, né? Depende do nosso estado de humor. Se a gente está num dia mais feliz, a forma como eu vou receber a mensagem de uma pessoa, ela vai ser de uma forma mais espontânea, mais feliz, mais alegre, mais otimista. Agora, se eu estiver triste, vou receber a mesma mensagem de uma forma mais animada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Panorama PC. E hoje estou aqui, né, com Andréa Casale e Michele Lugon para falarmos da importância da comunicação nos relacionamentos. Bem-vinda, meninas! Bom, Olá! e já para botar a lenha na fogueira, já lança aqui a primeira pergunta para a gente já ir falando, né? Qual a importância aqui qual a importância que como a comunicação ela pode fortalecer aí a conexão nos relacionamentos aí amorosos? Uhum. Começar, Andréia? Posso sim. Então, assim, é um tema muito desafiador, né? Gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? No nosso bate-papo do Panorama PC. É um prazer sempre. E assim, para a gente poder, né, estigar um pouquinho aí, eu sei que é um tema muito amplo, né, muito vasto, muita coisa que a gente poderia aqui falar e falar da comunicação, assim, para quem vive na prática, né, é um desafio. Então, Uhum. assim, o que que eu poderia, né, dizer, assim, para o nosso público, né, daquilo que eu entendo da importância dessa comunicação aí nos relacionamentos, né? Como que ela pode fortalecer, né, Leslie, os vínculos aí? Uhum. Você tá Isso mesmo. pergunta. Eu acho que, assim, a comunicação em si, ela já favorece esse vínculo, né? Mas desde que ela seja uma comunicação aberta, uma comunicação fluida, né? Eu sempre gosto de dizer, assim, que a gente precisa falar, né? A gente precisa Uhum. se comunicar com o nosso parceiro. Mas a forma como eu me comunico, como eu coloco as minhas questões, o momento, a hora de fazer isso, eu acho que isso é muito importante. A gente ter esse senso, né, de que tem momento e tem hora para tudo. E às vezes o fato de falar em momentos não adequados, ao invés de fortalecer esse, Uhum. esse vínculo, desfavorece, né? Então, para mim, assim, uma primeira coisa que vem é saiba o momento certo, né? A hora adequada de você colocar, de você falar para o seu parceiro aquilo que precisa ser falado. Mas precisa falar. Uhum. Para mim, E acho que aí, é importante. Tem que falar, mas tem que ter hora e tem que ter lugar também para falar. Bacana, Andréia, você vem trazendo aí uma parte, né, da importância da comunicação nesse fortalecimento, que é importante saber o momento, né, de se falar, né, e de como falar.
E como que nós somos seres humanos e nós vivemos o quê? Somos seres relacionáveis. E uma das habilidades que não tem como, né? Ela tá ali sempre presente é a comunicação, seja ela verbal e não verbal, né? E o quanto que é importante a gente saber, como você falou, saber se comunicar. Né? E nesse saber tem que saber também o momento certo, porque às vezes a pessoa não está preparada para aquele momento para poder ter aquele momento de diálogo, de conversa, e às vezes a gente precisa aprender também a respeitar ali o momento do outro e entender também respeitar o nosso momento, né? E aí, e falando nisso, eu puxo para você, ô Michele. E aí, como é que é para você? O que que você vê como a comunicação ela é importante nesse fortalecimento do relacionamento? Olha, o Leslie, Andréia, eu vou falar uma coisa que eu sempre enfatizo com as minhas pacientes, inclusive, que é o seguinte: qualquer tipo de relacionamento, a gente está falando mais sobre amoroso aqui, obviamente, mas qualquer tipo de relacionamento, seja familiar, de amizade, de trabalho, relacionamento amoroso, a base desse relacionamento, além da confiança, além do respeito, é a comunicação. Né? Eu Uhum, falo que são os três pilares, né? A confiança, o respeito e a comunicação. Então, assim uhum, como um prédio ele precisa ter uma boa base estruturada para poder se manter em pé, e mesmo com algumas, né, divergências de clima ou qualquer coisa do tipo, ele pode até dar uma mexida, mas se tiver uma base bem estruturada, né, bem fortalecida, ele continua se mantendo em pé, né? Ele vai uhum, ter a flexibilidade, a mobilidade, tudo certinho para poder estar ali. E os relacionamentos são a mesma coisa. Não adianta uhum, você ter respeito e confiabilidade se você não sabe se comunicar. Não adianta uhum, você saber se comunicar e ter respeito se você não confia. Então, assim, a gente tem esses três pilares. E como a gente está falando de uhum, comunicação, a comunicação é totalmente necessária, essencial, né? Fundamental. uhum, Até porque, né, ninguém é vidente. uhum. Não E, somos videntes. E bacana, Michele, que você trazendo isso aí, como é que é o pilar, né, estrutura, e o quanto a comunicação ela é importante no processo de resolução de conflitos, de Sim. planejamento, né, de sonhos, de combinados, né, e indo mais. E aí eu queria botar um pouquinho mais, né, a gente falando um pouquinho da importância, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas vou aprofundar um pouquinho o tema indo para um outro norte. Como a tecnologia e as redes sociais afetam a comunicação entre casais? E aí, qual a Isso, percepção de isso é muito vocês? importante. Isso é muito importante, que eu sempre falo também. Gente, a tecnologia, ela aproxima, mas ela pode afastar também. A gente precisa estar Uhum, sempre bem consciente em relação a isso. Se você precisa comunicar com alguém, conversar com alguém, uma coisa mais séria ou uma coisa muito importante, eu falo assim, o máximo possível que você faça, faça isso pessoalmente. Não uhum, consigo, não dá para fazer pessoalmente, às vezes por conta de distância, ou seja o que for, videochamada. Por uhum, quê? Porque o WhatsApp, ele é ótimo para um dia a dia. Mas se você precisa resolver algo importante ou conversar algo importante, você vai estar aqui deste lado da tela, digitando, falando da forma que você está. Você pode estar calma, pode estar tranquila, mas você não sabe o estado de humor da outra pessoa. E a uhum, pessoa, ela vai interpretar o que está sendo comunicado de acordo com o estado de humor dela. uhum, Muitas vezes a gente fala com a pessoa, você tá super tranquila, falando calmamente, não tem nada ali de grosseria, né? Ou de mais enérgico. E outra pessoa fala, calma, por que que você tá falando assim? Mas você tá falando normal. E aí, uhum, isso pode afetar, a pessoa já vai interpretar de acordo com como ela está naquele momento, e aí pode responder daquela forma, né? Deixando a emoção agir. Às vezes fica mais irritado, acaba respondendo mais irritado, falando algumas coisas que, né, que poderiam ser evitadas.
E aí, um negocinho desse tamanho se transforma num negócio deste tamanho. Eu falo, Uhum. gente, não dá para falar, eu não quero falar pessoalmente. Chamada de vídeo, você consegue perceber a pessoa. Você Uhum. consegue ver como que ela está se sentindo, como é que ela está se portando, né? Se ela está rindo, se ela está brava, a postura corporal da pessoa. Então, isso tudo faz parte da comunicação. Uhum. E Isso tudo a gente tem que levar em conta na comunicação, porque é uma comunicação verbal e não verbal. São uhum. juntas. Que bacana isso trouxe, Michele. Me fez lembrar aqui de algumas sessões que eu já fiz, em que o paciente ele já pegou para querer compartilhar, né, a mensagem ali via WhatsApp, e o paciente vinha e fala assim: Toma, lê, você quer que eu leia ou você quer ler? Eu falei, não, eu quero que você leia. Porque eu lendo, eu vou ter uma percepção. A pessoa que recebeu a mensagem, que foi afetada pela mensagem, é outra percepção. Então, não adianta Sim, eu ler o mesmo texto, que a interpretação e a conotação ela vai ser diferente. E justamente para entender o outro, eu preciso entender o que é que realmente está afetado. Porque não é sim, só ali a estrutura da frase, mas qual é o contexto que levou a pessoa ali a ter esse afetamento emocional, né? De forma muitas das vezes desproporcional para ali se a gente for olhar somente para o contexto em si, é meio incoerente, mas quando você vai a fundo, aí você vai começando a captar e entender, e ali ajudar a pessoa a entender e a se perceber emocionalmente. Como mesmo você falou, né? Depende do nosso estado de humor. Se a gente está num dia mais feliz, a forma como eu vou receber a mensagem de uma pessoa, ela vai ser de uma forma mais espontânea, mais feliz, mais alegre, mais otimista. Agora, se eu estiver triste, vou receber a mesma mensagem de uma forma mais animada, mais, nossa, sim, que saco, tá me incomodando, né? Então, vai depender muito do estado de humor, né? De sim. como a gente tá. Lógico, dentre outras questões ali também, né? Que podem aparecer. Mas, de forma geral, né? Como a gente está, né? No nosso estado de humor daquele dia. E E assim, assim, um adendo, pode falar, André, depois eu pode falo. falar, pode continuar. Depois Ah, eu. eu dar só um adendozinho. É a questão da comunicação também, que eu sempre enfatizo. Eu gosto de enfatizar não só com o paciente, mas com amigas, com todo mundo que eu converso em relação a isso. Gente, a gente precisa comunicar o que a gente está sentindo, a gente precisa comunicar as coisas que nos incomodam, as coisas que nos causam desconforto, porque isso, além de você criar não é uma estabilidade, que estabilidade é um pouco de utopia, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Porque a vida não já é meio É instável. dinâmica. Mas exatamente, mas assim, para criar uma harmonização, uma ressonância, uma equilibrada, porque o outro não tem como saber como é que a gente está se sentindo. Do mesmo Uhum. jeito que a gente não tem como saber como o outro está se sentindo. Se a gente não Uhum. comunica, isso para coisas boas e coisas que nos causam desconforto. Poxa, se uma brincadeirinha, se uma coisa me incomoda, ou se o comportamento do outro me incomodou de alguma forma, é claro que a nossa responsabilidade é saber por que que isso me incomodou. Entende? Uhum. Então a gente tem que fazer essa autorreflexão. Mas é comunicar ao outro também. Poxa, esse tipo de brincadeira eu não gosto. Inclusive em relacionamentos amorosos. Esse tipo de brincadeira eu não gosto, não foi legal. Isso que você fez também não achei legal. Isso me incomodou, isso me causou um desconforto. Porque relacionamento é via de mão dupla. E não adianta um só se comunicar e o outro se calar. Porque Uhum. não vai dar certo. Se não tiver a via de mão dupla, unilateral já está fadado ao fracasso. Uhum. Nossa, generalizamos? Sim, a gente generaliza. Tá fadado. Mas conheço várias pessoas que o relacionamento é mais puxado para o unilateral e dá certo. Será que dá certo? Ou se tem uma dependência emocional, qualquer coisa do tipo. Uhum. Porque relacionamento é via de mão dupla. Esse negócio de, é só um que faz, só um que se esforça, você pode ter certeza que se tá pagando de bem resolvido ali, o relacionamento por trás dos bastidores já é outra coisa. Uhum. Isso mesmo. Pode falar, Andréia. E aí, assim, levando para um. Eu ia falar algo que a Michelle já trouxe, então vou desconsiderar isso, mas eu Uhum. quero falar uma outra coisa também que eu acho importante, essa questão, assim, das redes sociais, né?
da tecnologia que muitas vezes acaba sendo uma fuga dentro da relação. Porque Uhum, você precisa de momento para você conversar, para você interagir com o seu parceiro, de expor para ele algumas coisas, e aí você vai para outro caminho. Você vai para as redes sociais, você vai para o WhatsApp, você vai fazer outras coisas relacionadas à tecnologia para evitar realmente esse momento. Como se a comunicação fosse um momento de confronto, né? E a ideia da comunicação não é essa, né? A ideia da comunicação é que ela seja clara, que ela seja objetiva, que ela seja fluida, né? E que ela seja respeitosa. uhum, Porque Sim. comunicação sem respeito, né, deixa de ser uhum, uma comunicação adequada, né? Então, assim, a uhum, gente precisa também tomar cuidado com isso. E o conceito que a Michelle trouxe lá dos pilares, eu colocaria, né, essa comunicação como a base, né, de tudo, assim, porque vem a forma como eu me comunico, é, travou aqui para mim, gente. Então, Pode assim, falar, já voltou. a forma como eu vou comunicar isso é que vai gerar esse respeito, essa confiança, né? Porque assim, se eu me comunico de qualquer forma, de qualquer jeito, não levando em consideração o sentimento do outro, a necessidade do outro, e nem muito menos os meus, eu não vou construir uma relação de confiança e de respeito. Sim, uhum, sim, Então, acho que sim. tá tudo interligado, né? Não pode ter uma coisa e não ter outra. Como que eu vou falar que eu tenho respeito, que eu tenho confiança, se a comunicação não é fluida, se a comunicação não flui, se eu não consigo colocar aquilo que eu sinto, que eu penso, as minhas necessidades ali na mesa para aquela pessoa que eu escolhi estar ao meu lado. uhum, Sim. Então, assim, se não existe isso, não vai existir os outros pilares também, né, Michelle? Vai ficar ali, né? Não, Né? E a fica torto. isso, e a comunicação, ela auxilia justamente nessa intimidade, nesse fortalecimento, nesse aprofundamento da relação. Uma relação que não tem comunicação, ela não se aprofunda, ela fica ali, né, na superficialidade. E a comunicação, ela produz isso, né? Você se aprofundar mais, é você conhecer o outro como ele realmente é, você ter uhum, mais intimidade, que é através dessa comunicação, seja ela muitas vezes verbal e não verbal também, como a Michelle trouxe, né? Então, a uhum, gente Sim, falar, observando, olhando, né, para a pessoa, realmente dá para a gente condições de perceber como ela está se sentindo, como é que essa comunicação está chegando nela, como que ela está, né, como é que ela está ali, como é que está até mesmo a cor de pele dela, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa já muda de cor, você percebe a respiração dela mais ofegante, né, ou mais agitada. sim, Então, tudo uhum, isso você consegue avaliar através daquilo que você está falando e que você está recebendo também. uhum. sim, sim. E para E, só mais uma uhum, questão que eu acho uhum, importante, para isso também é importante a gente estar presente na comunicação, né? Porque se eu não estou presente ali, se a pessoa está falando comigo e eu estou no WhatsApp, eu estou numa rede social, ou eu estou fazendo outra coisa, assistindo TV enquanto ela está falando, eu não vou estar dando para ela a atenção que é uhum, necessária, né? Eu não vou estar presente naquele momento, então eu não vou conseguir observar isso, e eu vou, uhum. né, ser aí um gerador de outras questões por causa dessa não presença, que é tão Sim, importante. porque você está ouvindo e não está escutando. Isso A aí. atenção está dividida. Uhum, isso. E como é Sim, chato, né? Como é chato você estar aqui querendo falar com uma pessoa e tá a pessoa aqui mexendo no celular ou fazendo alguma outra coisa ou não sei o quê, e tá a pessoa conversando. Gente, é importante a gente receber a atenção. A gente está comunicando, a gente quer ser ouvido, né? E às vezes eu entendo que a correria do dia a dia leva a gente a se acelerar tanto, lógico, que tem outros fatores, mas que fazem que a gente faça isso. A gente está aqui, conversa, falando, nem olha para a cara às vezes da pessoa. E parar para olhar, isso é conectar.
né? E é Isso. conectar, ouvir com empatia, ouvir ali de uma forma, né, respeitosa, como a Andrea trouxe, porque você está se conectando com a pessoa. E, então, é uma pergunta para as pessoas aí que estão nos ouvindo refletir o quanto você se dedica a se conectar com o outro. Não é bom quando o outro ele para escutar a gente, que ele olha para a gente nos nossos olhos e se sente a presença da pessoa ali? É isso que traz vida, é isso que traz conexão. É isso que faz a gente se sentir bem dentro de uma relação, né? Então, Sim, por que eu também não me dedicar, né? Também outro contexto que a Andrea traz aí que me reverberou muito é a questão do quanto que a gente vem, não de agora, mas eu acho de muitos anos, né? Acho de milhares de anos, a gente vem sempre reproduzindo uma comunicação não violenta. E quando eu falo uma comunicação não violenta, não é só o ato de eu gritar com a pessoa, ou ser arrogante com a pessoa. Às vezes, é eu já estar na defensiva, quando o outro fala, eu já entrar numa justificativa. Ou eu estar aqui nos meus pensamentos já julgando. Porque nós somos estimulados muito a ser julgadores e não a ter uma postura julgadora ou de justificativa, porque eu estou apontando ou estou com medo de ser apontada o dedo. E sim, aí. Tem a questão que a gente acaba desaprendendo, eu vou dizer isso, desaprendendo, de ter ali uma postura acolhedora. Por que que eu falo desaprendendo? Eu ouvi, né, eu estava assistindo um podcast onde uma neurocientista ela vira e fala que tem uma pesquisa que traz, que comprova que nós nascemos, as crianças já lá desde criança, elas já trazem para um instinto já pró-social, né? E de acordo com o que a gente vai vivendo socialmente, a gente vai o quê? Criando certas resistências, bloqueios, ou seja, couraças, né? E que isso vai sendo desviado, né? Então a gente vai entrando muito mais na defensiva, né? sim. Então, o quanto que é importante esse olhar, o quanto que é gostoso você estar conectado com alguém, o quanto que é bacana quando você recebe alguém prestando atenção com você de forma genuína, né? Sim, sim. Isso me fez lembrar, porque eu vou juntando os Uhum, tópicos na minha cabeça, né, para ligar. uhum, Essa questão da comunicação não violenta, que é a comunicação assertiva, e a questão você falou assim, da postura julgadora, né, que é diferente da postura da compreensão. As pessoas, elas não uhum, querem acolher, compreender o outro, elas uhum. querem julgar ou se defender. Isso. Então, para que se comunicar? O que que vai sair de resolutivo nisso? Se um está Uhum. aqui na defensiva, o outro ali está no ataque, Uhum. não tem resolução, não tem Não, resultado. não tem. É uma batalha, não é uma Isso. batalha? Estou defendendo, o outro tá atacando, Uhum. né? Vou me defender para atacar também. Então, Uhum. assim, mas outra coisa que a Andrea falou que eu achei importante vou pegar por palavras, tá? Mas o que Uhum. você falou da tríade, né? Que é a comunicação, o respeito e a confiança. Sim, é porque quando eu falo, gente, sou uma pessoa assim, muito da imaginação, eu sou visual. Uhum. E aí, quando eu falei do pilar, né? Eu já imagino assim, três pilares e uma tríade. A tríade no sentido de um triângulo mesmo, né? O três, né, tá em tudo no nosso universo. Então, acho que essa tríade é importante. E eu visualizo o triângulo porque o triângulo ele tem suas pontas conectadas. Ele Uhum. deixa de ser um triângulo e uma base quando uma dessas pontas estão soltas. Elas Uhum. precisam estar conectadas entre si, se comunicando entre si. Então, a comunicação influencia no respeito, que influencia também o respeito na comunicação e na confiança. Então, é um sistema. Não pode desligar um sistema, senão desliga tudo, né? Uhum. Vamos falar assim, metaforicamente falando, para ter com uma Uhum. compreensão melhor. E o que você trouxe, André, que eu achei legal, é duas palavras: conexão e superficialidade. Quando você fala, né, da questão da uma, uma, uma comunicação mais rasa, ou uma comunicação é, talvez mais violenta, não assertiva, ou uma falta de comunicação também, para manter aquela superficialidade, né? E isso não gera conexões ou gera conexões superficiais. Uhum. E aí a gente pode linkar com o quê? Com
as relações líquidas que Bauman traz, da sociedade Uhum. líquida, do amor líquido, que inclusive maravilhoso esse livro dele, tá? O medo de aprofundar nas relações. As pessoas têm medo de aprofundar. Como é que você vai se aprofundar numa relação se você não tem comunicação? Uhum. Mas a gente evita a comunicação para evitar, às vezes, ser rejeitado, ser abandonado, né? Ou desagradar o Uhum. outro. Mas a gente está Uhum. se desagradando e a gente está deixando de se aprofundar na relação por conta desses medos também. Uhum. E aí acaba um paradoxo Uhum. gigante, porque se eu não me comunico, eu não consigo me aprofundar na relação. Eu não vou ter uma conexão fortificada, uma conexão Uhum. segura, né, sólida com a outra pessoa. Mas se eu Uhum. me comunicar e o outro não gostar do que eu estou falando, se eu falar uma coisa que me causa desconforto ou incômodo, e o outro, né, me rejeitar, o outro brigar comigo, me deixar, me largar. Então acaba Uhum. ficando, por mais que queira aprofundar, acaba ficando no raso, na superficialidade, por outros fatores também. Uhum. E aí, quando você se arrisca em comunicar, de início pode ser que a pessoa estranhe. E Uhum. nem todo mundo realmente vai aceitar, porque às vezes quando você impõe seus limites também, muita gente que está conosco por conveniência já vai achar ruim, entende? Mas você vai ter relações saudáveis perto de você, porque são as pessoas que vão te respeitar no momento que você comunicar a elas, os seus limites. E Uhum. aí, uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é uma frase até de Marshall Rosenberg, que fala que por trás de uma comunicação violenta existe uma necessidade não atendida. Sim. Então, até mesmo o não do outro é um sim para uma necessidade dele. E a gente precisa aprender a respeitar, né? Porque muitas das vezes a gente quer receber sempre sim. A gente quer estar sempre por cima, né? A gente muitas vezes vai para uma comunicação ali com o parceiro sem abertura para negociar. A gente não quer negociar, a gente quer sair dali, Uhum. quer convencer ele de que eu estou certa e que ele está errado, então vai ser do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor. Então, se eu não Uhum. Sim, estou aberta a negociar, então isso não é comunicação. Porque a comunicação, ela precisa ter essa abertura para você negociar, para você fazer os combinados, como a Leslie trouxe, assim, né? Que é muito Uhum. importante numa relação. Né? E aí a gente está, assim, buscando coisas básicas que nós fazemos com as crianças, que é combinados, né? Uhum. Na escola, os professores usam até aqueles quadros, né, de combinados. Então, assim, o quanto que isso é importante. Não tem Uhum. que ser uma comunicação onde um fala e o outro obedece, o outro aceita e acabou. Uhum. sim, Precisa ter uma negociação, precisa ser bom para ambos, né? E Uhum. quando você exato. comunica o seu sentimento e o outro não consegue ter compreensão, não consegue entender, tá tudo bem também. Porque é Uhum. importante que o outro tenha esse tempo também para poder eh, mastigar aquilo, né? Para poder elaborar aquela situação, para que depois ele volte e te dê uma resposta. Porque às vezes também a gente quer tudo para ontem, né? Então eu vim aqui me comunicar com você, conversar Uhum. com você, e eu quero um retorno, eu quero uma resposta e eu quero agora, né? Uhum. Sim, Então isso é falta de abertura. Uhum. sim, mas é isso que você falou. Não adianta o outro comunicar e querer que o outro baixe cabeça e acate porque tem que ser as coisas do meu jeito. Aí já entra na questão unilateral, né? Sim. Não tem essa via de mão dupla. Aí o outro que cala e baixa a cabeça, ele está se anulando. É isso. Aí já Uhum. entra numa outra questão, se anular no relacionamento. Aí também não dá. Uhum. E E aí, aí, meninas, anula, você se fecha, né? meninas, com isso tudo, né, que está sendo debatido aqui, eu vou lançar mais uma perguntinha, então, para a gente, né, dar mais uma instigada.
E aí, na percepção de vocês, quais são as práticas diárias que podem ajudar a manter uma comunicação amorosa e positiva ao longo do relacionamento? Eu acho que a gente até falou algumas aqui, né? Mas só para Uhum, reforçar, eu vou colocar aqui, né? Muitas vezes a gente usa o você, a gente começa uma conversa falando você, né? E esse você, muitas das vezes, soa para outra pessoa como um ataque, uhum, né? Então, quando eu uso eu, uhum, isso já dá uma quebrada, porque eu estou me colocando ali naquela situação. Eu não estou simplesmente dizendo você fez assim ou faz assim, e isso não me agrada. Mas quando eu uso eu sinto, eu percebo, aí isso já dá uma quebrada, assim, para o outro poder falar, poxa, ela está aqui, mas ela não está falando do que eu faço, de como eu faço, uhum, está falando dela. uhum, Sim. E Ela, você, e aí a gente quebra aquele ar, assim, sabe, pesado, aquela coisa de, uhum. nossa, essa conversa a aqui, batalha, né? é, vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Já tira um pouco essa conotação, assim. Então, a gente... Sim, a pessoa compreende melhor, né, Andreia? Uhum, Porque ela para escutar. isso aí. Isso, E isso. quando a gente E começa essa conversa, né? Quando a gente marca o momento para essa conversa, eu acho que é importante a gente ter momentos para ter essa conversa, sabe? Não é em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Mas assim, se você precisa conversar algo que está ali te trazendo desconforto, incômodo, às vezes o parceiro falou algo que não caiu bem, que você está ali, que te chateou, que você se entristeceu com aquilo. Busque um momento uhum, adequado para isso. Às vezes a gente marca um rolezinho assim diferente, né? Para que para a gente criar um clima para aquela conversa, sabe? Eu acho isso Sim, sim. importante também, né? Para mim, assim, que sou casada já, né, há 12 anos, então, assim, eu preciso usar dessas estratégias, porque se eu for fazer isso ali naquele ambiente que já é diário nosso, assim, e aí pode ser que é, haja uma interpretação diferente. Então, quando eu já crio um clima para essa conversa, isso também já amolece, assim, já é uhum, diferente. Você sai daquele ambiente que é sua rotina e vai para um outro ambiente e falando, olha, eu gostaria de ter que a gente conversasse, mas eu não queria que fosse em casa, eu queria que fosse em outro lugar. Ai, vamos sair para fazer tal coisa, e aí a gente aproveita e bate esse papo, só nós dois. E isso já uhum. ajuda muito. Sim, É uma sim, coisa eu E tenho vai. exemplos. que tem funcionado. Ah, Então, Eu tenho exemplos, por exemplo, como eu já trabalhei isso com umas pacientes também, em relação a exatamente o que você falou. Fala, se você quer comunicar ao outro uma coisa que te incomodou, tá te incomodando, te causando desconforto, fala como é que você se sente, não o que o outro fez. O outro pode ter feito, foi o comportamento dele. Mas a gente tem, a nossa responsabilidade é sobre o que a gente está sentindo, não o que o outro fez. O outro fez é a responsabilidade do outro. O que que eu posso fazer em relação ao que está dentro do meu controle, né? Porque o externo não está. E aí eu tive uns feedbacks muito positivos em relação a isso. Nossa, Michelle, eu conversei com meu namorado e tal, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, em situação, olha só, diante dessa situação que houve, eu me senti triste, eu me senti magoada por isso. Então, ela trouxe o contexto da situação e como ela se sentiu. E não, em nenhum momento foi chegar assim, então, porque nessa ocasião você fez isso, e é o por que que você julgamento. fez isso? Quem é que gosta disso? Exatamente, Ninguém. exatamente. E aí você está perguntando de práticas, Leslie. Eu sempre boto assim, porque eu, como eu falei que é o pilar até para o autoconhecimento, tá? uhum, Isso faz parte do autoconhecimento. Então eu falo, gente, é um exercício diário. Vamos fazer se vocês quiserem fazer, façam. Não sei, ninguém é obrigado a nada. Mas você quer desenvolver essa habilidade? É um exercício diário, impor seus limites, num casamento, no namoro, na família, nos amigos, saber falar não, saber uhum, onde é seu espaço social, seu espaço pessoal. Até aqui você pode chegar, até aqui não está me incomodando. E se me uhum. incomoda, eu vou te comunicar.
de forma assertiva, né? Porque a comunicação assertiva, ela é respeitosa, né? Ela é calma, aumentou o tom de voz, esquece. Quem grita quer impor, não quer ouvir. Por isso que tem Uhum, aquela historinha, né? Se a pessoa tá gritando com você, fala baixo. Fala baixo, a pessoa vai ser obrigada a baixar o tom de voz para conseguir te ouvir. uhum, Então, não se discute, você não se comunica com gente que grita para começo uhum, de conversa. E se você quer se comunicar, se você começa a aumentar o tom de voz, e para peraí, não, uhum. E, aí- que aí e entra uma olha batalha. Isso. E olha que interessante, Michele, isso que você está trazendo, que cai muito no pilar do autoconhecimento. E aí eu gosto de dizer de como é que é a comunicação consigo mesmo, né? E para isso precisa também de autoconhecimento. Então, eu querer me comunicar com o outro ou comigo mesmo, eu preciso também me autoconhecer. E pelo a dinâmica do que a gente vem vivenciando, a tendência é a gente estar o quê? Indo para uma relação de desconexão conosco mesmo. Quanto que às vezes a gente encontra, principalmente dentro ali da terapia ou fora, né, nos relacionamentos com nossos amigos, em outros ambientes, a gente percebe de quanto que a gente tem dificuldade para nos perceber as emoções que a gente está expressando naquele momento. E até mesmo de identificar. Aí Exatamente. a pessoa, ela fala da situação, mas ela não consegue identificar o que ela está sentindo. E isso dificulta a comunicação, né? E o quanto Sim, que isso é importante quando você traz. Primeiro pilar, temos que entrar na questão de que é contínuo, né? O autoconhecimento. Como isso me afeta? Como sim, é que são esses afetos em mim, né? Para assim eu sim, conseguir expressar e me comunicar melhor. Tá gostoso, gente, mas estamos chegando ao nosso final. E aí eu gostaria, né, exato. de deixar a palavrinha, o que que vocês gostariam de deixar aí como recado final, né? Ou qual algum raciocínio que vocês gostariam de fechar, tá? Podem ficar à vontade. Tá, então vou ser bem breve aqui, gente. Como eu acabei de falar, faça um exercício diário, comece a perceber a forma que você fala, o tom de voz que você fala, a forma que o seu corpo se comporta, se é mais agressivo, se é mais tranquilo. Então, começar a se ouvir, a se perceber, a falar um pouco mais de não impor seus limites. Aos pouquinhos, um dia de cada vez, com uma mãe, com um colega de trabalho, com o seu namorado. Mas assim, todo dia um pouquinho, você não precisa sair fazendo tudo, porque às vezes a gente não consegue. Mas um nãozinho aqui, ou não quero, não vou, não posso, agora não dá. Entende? É aos poucos, não tem de mágica do dia para a noite, assim, né? A gente é um processo. Então, faça esse exercício diário, se conheçam, se percebam, que o autoconhecimento é fundamental para o não relacionamento com a gente e com o outro, né? Porque não tem Uhum. jeito. Se você não se conhece, como é que você vai não se respeita, não vai respeitar o outro. Enfim, basicamente isso, porque é um tema que dá pano para manga e aí a gente pode se estender em outras ocasiões. E Bacana. aí, diante do que você falou, Michele, assim, seja generoso com você mesmo, né? Porque por mais que a gente esteja nesse caminho de autoconhecimento, de autotransformação, de desenvolvimento, vai ter momentos que nós não vamos conseguir nos comunicar de forma clara e de forma não violenta. Pode ser que em algum momento você se encontre fazendo algo que depois você possa, nossa, não foi legal, né? Então, assim, seja generoso com você. Entenda que nesse processo vai ter momento que você vai conseguir ter uma constância mais adequada e vai ter momento que você vai sair da linha. Mas se você percebeu, volte, retorne, né? E continue de onde parou. Não é assim Sim, porque fiz errado hoje que perdi tudo que eu vinha construindo para trás. Não, né? Acontece mesmo. A gente hoje está se comunicando de uma forma bacana, acontece algo que eu não consigo muito dominar, e aí eu vou e tenho uma comunicação um pouco mais agressiva. Percebeu, né? Reconheça, seja generoso com você e continue, né, na prática e diária, como a Michele falou, de buscar essa comunicação mais assertiva nas suas relações sim, aí. E assim, uma outra coisa que eu vou deixar, assim, que eu acho super importante é não está conseguindo fazer sozinho, busca ajuda, né? O profissional de psicologia ele está aqui para isso, para te auxiliar. Como nós, né? Três psicólogas aqui, estamos super abertas aí para poder contribuir nessa relação aí que muitas das vezes é desafiadora,
mas que Uhum. com ajuda profissional a gente pode aí conseguir de uma forma mais assertiva, né? Mais rápido, não sei como dizer isso. Tá bom? Ah, obrigada, meninas. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, né? Curtam e compartilhe aí para quem vocês acham que esse conteúdo a pessoa vai apoiar ou vai ajudar ali alguém, tá? Sim, se inscreva no canal para receber a notificação dos outros vídeos, Ah, é gente. verdade. E ajuda a gente aqui Ajude a também. Se gente a crescer inscrevendo, no vocês canal. ajudam. Isso. Bom, um beijo, meninas. Até a próxima. Tchau.